Lucas capítulo 12, verso 32. A profecia do mês de março é: não temas, ó pequeno rebanho. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vamos lá comigo? Vamos repetir juntos? Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Aleluia, glórias a Deus. Esse capítulo 12, ele tem muitas informações. Se nós formos ler todo ele, nós gastaríamos várias ministrações, e até esse versículo eu consigo tirar daqui ministrações sobre não temer, ministrações sobre ser pequenos rebanhos. Eu posso trazer para você nessa noite também uma ministração dizendo sobre o reino de Deus, sobre as ações do Espírito de Deus na terra. Aqui eu vejo Jesus batendo um papo com os discípulos e ele está exortando-os. Jesus, nesse capítulo de Lucas, está chamando a atenção dos discípulos. Discípulos que estão preocupados com a vida, com um coração ansioso, com uma ansiedade, com um anseio diferente do anseio de buscar a Deus. Aqui, Jesus está batendo um papo dizendo assim: queridos discípulos, vocês andam preocupados com muitas coisas desse mundo. Estão muito preocupados com o que está te faltando. Estão preocupados com o que pode faltar. Vocês estão preocupados com tantas questões. Estão muito ansiosos. Por que vocês estão desta maneira? Jesus começa a bater um papo com os discípulos e chamar a atenção deles, dizendo essas palavras. E são lições extremamente úteis. E eu preciso trazer para você, igreja, sobre essas lições úteis de Jesus. Jesus está ensinando a mim e a você coisas muito necessárias e importantes para este tempo que estamos vivendo. É um tempo em que nós ficamos o tempo todo ativos, o tempo todo à procura de fazer e muito responder e ter respostas para tudo. Nós queremos dar o nosso tempo para o nosso trabalho, nós queremos dar coisas para os nossos filhos e muitas coisas para a nossa família. Gastamos o nosso tempo, muitas das vezes, em mídias sociais, distraídos com as coisas desse mundo. E Jesus aqui está falando com discípulos como eu e você, pessoas que se ajoelharam e dobraram o seu corpo diante dele e o aceitou e disse: eu quero caminhar contigo, quero discipular, quero ser discipulado pelo Senhor. Discípulos são esses que se dobram diante dos pés de Jesus. E nessa noite, Jesus está falando comigo, com você, um assunto muito sério. Ele está nos exortando, porque estamos apreensivos demais. Jesus está exortando pessoas hoje apreensivas demais, apreensivas com os cuidados perturbadores pelas coisas necessárias para a manutenção da vida. Ficamos tão perturbados com essas coisas, né? Quando abrimos o armário, ficamos preocupados porque tem faltado. Ou quando a perca das coisas nos faz pensar: nossa, parece que não vai melhorar. Ficamos apreensivos com isso. E Jesus está chamando a atenção de nós hoje. E a minha pergunta para você, e que eu fiz para mim: o que você tem feito com as suas preocupações? A pergunta que eu fiz para mim hoje à tarde é: o que você tem feito com a tua ansiedade? O que você tem feito com as suas apreensões? E comecei a refletir a respeito disso e comecei a pensar sobre as preocupações. Você sabe o que é preocupação? Preocupação é antecipar um sofrimento.
Preocupação é você passar a sofrer antes das coisas chegarem. Qual que é o mal desse século? Qual é a palavra mais ouvida pelos psiquiatras, psicólogos, pelos estudiosos de sentimentos ou estudiosos da mente? Ansiedade. E que seria a ansiedade? A preocupação. E Jesus está dizendo a discípulos aqui, essa pergunta: o que vocês têm feito com as suas preocupações? O que eu e você temos feito com a ansiedade? O que eu e você temos feito com as apreensões da vida? O que nós temos feito? Andar preocupado, andar ansioso, andar, pensando, nossa, o que será daqui uma semana? O que será com a falta de alguém? Como será a minha vida? E olha, isso tudo é muito prejudicial. Isso tudo é muito prejudicial para a sua vida. E a exortação de Jesus é para nos alertarmos, para dizer para mim e para você o quanto isso é destruidor, o quanto isso é avassalador. Pode fazer você paralisar na vida, pode fazer você viver com medo, com muitos medos. Sofremos antecipadamente. Segundo os estudiosos, dizem que 70% das nossas preocupações são criadas na nossa mente e elas nunca acontecerão. 70% das suas preocupações, elas nunca acontecerão. Ou seja, você está sofrendo antes. E se o sofrimento chegar mesmo, você já vai estar destruído, porque você já sofreu demais. E aí, sabe o que acontece quando você vive uma intensa ansiedade, uma intensa preocupação, um medo do futuro, um excesso de passado? Porque assim, a ansiedade, ela não é só um excesso de futuro que você pensa, mas o fato de você carregar no seu presente um passado temível. E você vive olhando para o retrovisor pensando, será que isso vai repetir? Será que isso vai continuar desse jeito? No passado eu já vivi isso. Aí fica preocupado. Aí vem a ansiedade tomando o interior e ela vira sua possessão. Você se torna um preocupado. E isso leva a doenças psíquicas gravíssimas. Então, a preocupação, ela é inútil. Ela é muito prejudicial. Não tem utilidade numa preocupação. Nenhum tipo de utilidade. Sabe por quê? Ela não traz fortaleza para você. Não traz. Ela não traz para você algo para enfrentar. Vai dizer para mim que quando você está preocupado, você quer enfrentar o problema. Quer não. Quando você está preocupado, você jamais quer ser forte ou corajoso. Pelo contrário, você se toma de algo que não existe, não é real, então é extremamente prejudicial. É possível que esse problema que você está pensando essa semana, esses dias, ele nem venha a acontecer, queridos. Ele nem venha a acontecer. E se talvez ele vir, você vai estar muito fraco, porque você vai ter lutado já uma guerra interna terrível dentro de você. E por favor, não durma nesse culto. Eu sei que estamos cansados, mas olha, existe algo da parte do Senhor e Jesus está nos exortando hoje. Por que vocês estão preocupados? O que vocês têm feito com as suas preocupações? Elas têm dominado você ao ponto de se tornar um transtorno de ansiedade, porque se já tornou transtorno de ansiedade, o problema se tornou mais grave ainda. Porque aí precisa de tratamento medicamentoso, porque o seu cérebro já teve conexões afetadas. Isso é muito sério. Muito sério. Ficamos enfraquecidos quando ficamos preocupados. Ficamos totalmente perdidos, sem energia. Perdemos a nossa energia por conta da preocupação. Perdemos o nosso foco. E
quando os dias maus vêm, nós estamos muito fragilizados, fracos demais. É sobre isso que Jesus está falando. E aí o problema que você carrega que não existe, que é a preocupação, porque ele não é real. Quando no dia difícil chega, 2 vezes você sofre, sem necessidade. A maior preocupação das pessoas que ela pode vir a ter tem destruído o futuro, o presente delas, porque elas não estão vivendo o presente, estão vivendo excessos que não acontecem, não são reais. Quando ficamos dominados pela ansiedade, estamos dizendo que nós não confiamos em Deus. Sabe por quê? Você fala assim para você: eu vou ficar aqui, eu vou resolver o meu dilema. E não resolve. Quando você fica preocupado, você não confia que o nosso Deus, Ele tem o futuro nas mãos dEle. Que Ele já escreveu a história da sua vida. E isso faz com que eu e você nos afastemos e venhamos a perder a confiança em Deus. Pessoas apreensivas, elas vivem sempre com medo. Pessoas ansiosas vivem sempre com medo. Pessoas preocupadas vivem sempre com medo. Medo do que vai acontecer. Medo de ficar doente. Medo de não se casar. Medo do divórcio. Medo da morte. Medo da vida. Medo das pessoas. É uma coisa terrível. São envolvidas com medo. Medo do futuro. Jesus está dizendo: não temas, ó pequeno rebanho. Jesus, Ele está dizendo a discípulos: não temas, ó pequeno rebanho. Em uma outra oportunidade quero falar sobre esse pequeno rebanho. Não temas, ó pequeno rebanho. É necessário que os medos eles sejam eliminados e cancelados, queridos, para que os cuidados excessivos sejam expulsos de nós. Então, esse medo tem que cessar, ser cancelado, ainda hoje. Tem que paralisar. Portanto, não temais, ó pequeno rebanho, porque ao vosso Pai agradou dar-vos o reino. O reino, ele é dado de acordo com aquilo que agrada ao Pai. Então, quando você vai pensar sobre ansiedade, é complicado pensar nisso, porque Jesus está dizendo assim: porque ao vosso Pai agradou dar-vos o reino. E o reino, ele é dado conforme o Pai quer. Então, você precisa confiar em Deus. E a confiança, ela vai existir dentro de você quando você arrancar esses medos, esses excessos de preocupações. O plano de Deus é: eu vim para lhes dar-lhe vida e vida plena e satisfeita. Não é isso que João 10 diz? Jesus está dizendo aqui. Eu até deixei uma frase formulada e eu vou ler para vocês. Não tenhais medo de passar desnecessidade. Daquilo que vos for bom. Às vezes nós ficamos com medo de nos faltar comida, vestimenta, coisa boa, não é coisa ruim. Nós ficamos com medo de faltar-nos o dinheiro, não é coisa ruim, são coisas boas, mas somos dominados por esse medo. Porque se for do agrado do vosso Pai vos dar o reino, não precisareis duvidar dele. As coisas boas, um dia pode nos faltar. E essa ansiedade não pode ser dominada em nosso coração quando nós pensamos que nós confiamos em um Deus que já nos deu o reino, que Ele nos sustenta nos dias de maior dificuldade e que se nós, pessoas más, conseguimos dar coisas boas aos nossos filhos, pensa Ele, o nosso Deus soberano, o nosso Deus Pai, se Ele nos daria coisas maiores e melhores. E quando nós lemos João 10:10, nós encontramos Jesus dizendo que Ele veio dar-nos vida, e uma vida plena,
uma vida plena, satisfeita. Ou seja, não tem escassez, não existe insatisfação. A palavra abundância, ela vem do original, vida plena. Uma vida abundante, vida plena que satisfaz. Ou seja, além do mensurável, uma vida além do que nós podemos medir, uma vida além daquilo que você pode estar pensando hoje ser a sua maior preocupação, uma vida totalmente abençoada, plena, cheia da presença de um Deus que nos satisfaz. A nossa vida é satisfeita, ela é absolutamente envolvida por um Deus que nos ama, ou seja, ela é total. E sabe quem que é a totalidade de Deus? Às vezes nós temos dificuldade de entender a vida plena, porque nós não entendemos o que é a totalidade de Deus. A totalidade de Deus é Cristo Jesus. A totalidade de Deus é Cristo. Ele é a representação da totalidade de Deus. Tudo que o Pai tem, Cristo possui. Tudo que o Pai criou pertence a Jesus. Então, quando você pensa em totalidade de plenitude, pensar em plenitude é Cristo Jesus. E aí vem o nosso entendimento de que nós precisamos andar pela fé e não pela confiança em nós mesmos. Você tem dificuldade de receber por justamente não compreender a totalidade de Deus. E como isso é sério? Aí nós enveredamos a pensamentos tipo assim, são pregações positivas quando dizem, possua, pega a bênção. Isso não são pregações positivas, está falando de uma totalidade, e essa totalidade é Cristo Jesus, porque tudo que o Pai tem pertence a Jesus, e Jesus, Ele é tudo em todos. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Então, se estamos em Cristo e Cristo em nós, nós temos a totalidade. Nós temos a plenitude. E o que você está fazendo com a preocupação? O que nós estamos fazendo com a ansiedade? O que nós estamos fazendo com a falta das coisas? Quando eu penso que a plenitude, que é Cristo Jesus, habita em mim, eu habito nele, está dizendo que está disponível em mim e você uma vida abundante. Nós temos abundância por causa de Jesus. Ou seja, querido, é pela fé. É pela fé. E se você não crê nisso, você vai continuar na vida, pela metade, cheia de preocupações. Uma vida com medos, com muitos medos. Quando nós entendemos que é pela fé, nós ouvimos assim, eu estou possuindo a vida plena em Deus. Eu estou possuindo a abundância de Jesus. Eu estou possuindo a plenitude, e essa plenitude chama totalidade, e essa totalidade é Cristo Jesus, porque tudo que é do Pai é de Jesus, e eu estou nele por intermédio da cruz do Calvário. Eu estou em Cristo Jesus por causa do sangue do Cordeiro, e o melhor de tudo, eu o reconheci como meu Senhor e Salvador. Então habita em mim toda a abundância do Senhor. Meu Deus, o que estamos fazendo com a preocupação? Meu Deus, tudo que é Cristo está em nós. E o que é Cristo? Herdeiro de Deus. E se Ele habita em mim, eu sou cordeiro com Cristo Jesus. Então tudo que está em Jesus está disponível para mim. E pela fé, eu preciso possuir. Eu preciso alcançar. Eu preciso alcançar. E fé é crer nas coisas que você não consegue ver. Sabe aquela preocupação que você deixa dominar? Substitui ela.
Substitui ela pelo Cordeiro vivo, que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e trouxe vida e vida em abundância. Comece a substituir a sua ansiedade por um amor sobrenatural. E esse amor é o amor de Cristo Jesus, um amor imensurável, com valor inabalável, com ações poderosas para fazer nós reinarmos em vida. Isso não é um jargão cristão, é dizer para você que você tem um Deus que venceu todos os dilemas que você está passando. Então isso é fé. Isso é fé. Cristo fez tudo por nós. Ele morreu por nós. Primeiramente, Ele nos amou. Depois Ele morreu por nós, ressuscitou e deu a vitória para nós. Ou seja, nós não estamos derrotados pelos muitos barulhos que estão do lado de fora. E preocupação, ela se torna algo interno depois que você vê o externo. E quando nós pensamos na fé, é o inverso disso. Eu olho para o externo e vejo que um Deus soberano já venceu tudo aquilo e eu sou capaz de viver infinitamente mais do que eu possa pensar, sonhar ou imaginar, porque eu confio em Deus. Ou seja, já está consumado. Já está consumado, tudo pronto. Tudo que foi oferecido precisa ser apropriado. Por que você anda tão preocupado? Porque você não apropria daquilo que já foi vencido. Porque nós não apropriamos daquilo que já foi vencido, do que está à nossa disposição. O que está à sua disposição? A vitória do Cordeiro na cruz do Calvário. A vitória de Jesus na cruz do Calvário. Então aqui, nessa noite, nós vamos avançar pela fé. Nós vamos prosseguir pela fé. Não pelas muitas ocorrências da semana ou daquilo que nós já criamos aqui, que achamos que vai piorar. Existe um Deus neste ambiente, um Deus soberano, eterno, que está trazendo a nós as abundâncias do céu, as abundâncias da cruz do Calvário. E isso é não somente a salvação, mas o reflexo de uma vida vitoriosa por conta de sermos filhos de Deus, cordeiros com Cristo Jesus. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Que a prosperidade divina seja a sua experiência pessoal. Que a realização que você venha ter nessa noite seja a sua experiência pessoal com esse Deus do impossível. Que hoje você saia daqui vivendo uma vida extremamente sobrenatural. O que nos falta para viver o sobrenatural é andar pela fé, viver pela fé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É você não declarar somente com a boca, mas com o teu intelecto e se tornar uma verdade absoluta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí do teu intelecto vem para os teus sentimentos, isso chama converter, arrepender. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí, a partir daí, a realidade que estava aqui, que passou para os teus sentimentos, passa a ser o teu comportamento. Você fica como o Pai é. Você se torna abundante em todas as áreas da sua vida. Em todas elas. Não é o que Deus pode nos dar. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que Ele já nos deu. Não, não é isso. Eu me aproprio daquilo que Ele já fez. É você possuir o que Ele já fez. Não é o que Ele pode te dar agora, é o que Ele já fez. Então, possuir, quando a gente fala assim, possua as bênçãos celestiais, nós estamos instruindo a igreja a pegar, a colocar no seu interior aquilo que já é realidade no céu. Uma realidade que aqui da terra é diferente da realidade do céu. Quando eu possuo a realidade do céu, o meu ambiente terreno se torna um ambiente totalmente miraculoso.
E aí acontecem as grandes maravilhas da nossa vida. Não tem outra forma, queridos, é pela fé. Não tem outro meio, é tudo pela fé. É você crer e viver. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, está escrito assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, meu Deus, como isso é poderoso! E sabe quem está falando? É Paulo. Agora você que é legalista demais, eu quero que você analise comigo o que você tem feito com as suas preocupações. O apóstolo Paulo, em sua erudita escrita, em sua maneira de correção, ele diz assim, dessa maneira: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram as coisas que o meu Deus está preparando, meu coração não percebeu ainda as coisas grandes que o meu Deus tem para mim. Porque eu amo, porque eu busco. Enquanto nós estivermos, haverá sempre lágrimas, queridos. Eu falei no início do culto, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, as lágrimas, elas existirão, elas acontecerão, porém, a nossa paz não está firmada nas coisas deste mundo. A nossa paz está em Cristo Jesus. E quando eu penso dessa maneira, eu quero dizer para você o seguinte: tua justiça vem do Cristo. Porque Ele é o nosso firme fundamento. Tua alegria vem do Espírito Santo. Romanos capítulo 14, verso 17, está escrito assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que Jesus fez não está restrito, não está impedido. Não tem mais um véu, não tem mais uma separação entre os homens e Deus. Não está nada restrito. Não é só alguns que vão receber, não são só os sacerdotes que vão entrar na presença. Não existe uma seleção de pessoas, não existe restrição. O que Cristo fez. E a fé não é uma fé para comer todas as coisas. Aqui, quando eu leio Romanos, eu vejo que o privilégio não é você ser capaz de comer e beber tudo que você quiser. Não é isso. O privilégio é você degustar da presença do Espírito Santo de Deus. Isso é tudo que nós temos. Tudo que nós precisamos buscar no Espírito Santo, as bênçãos do reino de Deus são estabelecidas. As bênçãos do reino de Deus nos faz desfrutar das coisas maiores que nós não conseguimos ver, ouvir, ou até mesmo ter chegado no nosso coração para imaginarmos a grandeza das coisas do Senhor. Aqui não é sobre você ter muitas comidas. A fé não é isso. A fé é você ter a alegria do Espírito Santo de Deus dentro do teu interior. A paz de Deus e a paz com Deus dentro do teu interior é você viver a grandeza da justiça de Deus na terra. Porque Ele é um Deus justo. Não é os prazeres de comer e beber, mas o prazer de desfrutar de tudo aquilo que a cruz do Calvário já nos deu. Que a morte e ressurreição nos trouxe a realidade mais pura e verdadeira de que nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, e isso é transformador. Vou começar a ministração agora, eu fiz só uma introdução sobre fé, tá? Isso é fé. Joel, capítulo 2, abre aí. Joel, capítulo 2, verso 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer chuva a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Aleluia! Amém, amém, amém. Palavra gloriosa do profeta Joel. E olha, aqui
A escrita de Joel está em forma de profecia, mas para mim e para você, essas coisas já estão acontecendo. Elas são muito reais já. O que Joel está profetizando é que existe abundância do Senhor para mim e para você. A terra aqui de Judá estava muito seca. A terra aqui estava muito seca, não havia colheita, não havia prosperidade, havia uma miséria, uma fome temível naquele tempo. Havia um caos no mundo, o povo estava em caos. Sabe por conta do quê? Por conta do pecado. E trazendo, toda essa profecia para o tempo de hoje, nós não estamos muito diferentes disso. A terra está com fome, a terra está seca, a humanidade está vivendo dessa maneira terrível por conta do pecado, existe falta de tudo. Parece que as coisas não estão funcionando. Deus levantou naquele período o profeta Joel para poder profetizar. E sabe qual foi a profecia do profeta Joel? Foi assim: arrependei-vos, voltai ao Senhor, retornem ao Senhor, ó povo de Deus, venham para a presença do Senhor. A pregação de Joel, a profecia desse homem naquele período foi isso: se arrependa dos seus maus caminhos, ó povo de Deus. A profecia, ela está bem direcionada, um povo que viesse a se arrepender. E após eles se arrependerem, viria sobre eles uma grande restauração. Então a terra lá, ela foi restaurada após o arrependimento do povo. Após o povo se arrepender dos seus maus caminhos e delitos. Volta para o Senhor. Olha só o que Joel fala: volta para o Senhor e as tuas eiras se encherão e os teus lagares transbordarão. O Espírito Santo, e aí ele fala assim, aí o Espírito Santo será derramado. Ele está falando isso em um tom de profecia: será derramado. Quando nós chegamos em Atos 2, nós percebemos o derramar do Espírito Santo, e a partir dali começa o impacto de transformação de todas as nações. A partir do derramar do Espírito Santo, as pessoas, elas passam a viver um jeito diferente de vida. Aquelas pessoas que andavam totalmente fora da presença, estavam secos, faltava tudo, havia ausência de tudo, recebem o derramar do Espírito de Deus em Atos 2, eles ficam cheios da presença, e a partir dali, eles se tornam anunciadores do Evangelho, ou seja, o reino foi dado a eles. Quando nós vemos Jesus, no início deste culto, nos exortando sobre as preocupações, Ele está falando assim: é bom vocês se arrependerem, porque vocês estão preocupados demais com as coisas desse mundo. Eu derramarei após o arrependimento de vocês o meu Espírito, da mesma maneira, porque é de bom grado que Deus dê a nós o seu reino. É muito claro quando Jesus está falando e a gente vai lendo as Escrituras, nosso entendimento começa a abrir-se. Eu espero que você esteja me entendendo. E a minha pergunta, mais uma delas, a minha segunda pergunta dessa noite é: você tem recebido o que tem sido te oferecido pelo Espírito Santo nesses dias? Você tem recebido? Daquilo que o Espírito Santo tem derramado sobre você? E não é sobre, eu já falei isso, não é sobre o que Deus vai te dar, não é sobre isso. É você receber o que está sendo dado. É você receber o que está sendo dado. O que te impede de receber? A preocupação. O excesso de coisas que ainda não existem. Coisas irreais. Se tiver, olha só que bonito que é quando nós olhamos Joel falando para o povo. É a mesma coisa dele falar assim: se você tiver fé, a cura é para você. Se você tiver fé, a libertação é sua. É como se ele estivesse falando assim: olha, se vocês se arrependerem
virá sobre vocês a grande prosperidade, ou seja, se você tiver fé, você será próspero. Se você tiver fé, a restauração acontece. Se você tiver fé, esse lugar vai se encher de toda a restauração antes do culto terminar. Se você tiver fé, vai haver restituição divina. E você precisa crer nisso. O nosso Deus restitui os anos roubados pelo inimigo, os anos roubados pela preocupação, os anos roubados pela ansiedade, os anos roubados por pensamentos que estão fora da vontade perfeita de Deus. A plenitude de Deus é a revelação de como nós precisamos nos arrepender. De como nós precisamos nos arrepender. No texto de Joel, nós encontramos alguns símbolos. Eu vejo ali 4 símbolos: a chuva, o trigo, o vinho e o óleo. Eu poderia destrinchar essa ministração falando dos símbolos do Espírito Santo, mas eu quero trabalhar um hoje, porque faz total sentido naquilo que eu vim trazer para você hoje. E esse texto, ele traz um dos símbolos, e esse símbolo é a chuva. Fala sobre o símbolo do Espírito Santo. Todos os símbolos que eu citei, está falando, do Espírito Santo. Ele simboliza o Espírito Santo e apresenta como ele foi dado a cada um de nós. E Deus, ele tem uma abundância para nos dar ainda essa noite, para nosso fim de semana, nós saímos daqui entendidos sobre quem Deus é e qual é a ação do Espírito na terra. Cristo, o Espírito Santo, ele está aqui neste ambiente, nessa casa de oração, nas Sagradas Escrituras, em todos os locais, inclusive dentro do seu coração. O Espírito de Deus está aqui, e eu posso dizer que El Shaddai, o Todo-Poderoso, está nesse ambiente para falar comigo e com você. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Suficiente, está nesse ambiente para revelar a você as abundantes chuvas. E isso traz em nosso interior que esse Deus, ele vem trazendo uma chuva. Quando eu leio Ezequiel 34, 26, está escrito assim: na estação própria, oh glória a Deus, na estação própria, dia 20 é outono. Na estação própria farei descer chuva, haverá chuva de bênçãos. Haverá chuvas, querido, haverá chuvas de bênção. O grande El Shaddai está trazendo para mim e para você chuvas abençoadoras. Para que servem as chuvas, pastora? Para trazer força e vigor. O que acontece quando você está muito preocupado? Você fica fraco. O que acontece quando você está ansioso? Você perde sua força. E aí, no dia real, da adversidade real, você sofre 2 vezes porque você está fraco e sem força. E aí Deus fala assim: olha, o que você tem feito com a preocupação? Tem colocado ela antes de mim? Perdido a confiança? Então se arrepende, se arrepende. É o tempo de arrepender. E eu derramarei sobre você a minha chuva. E essas minhas chuvas, ela trará sobre você a força e o vigor. Para quê? Para crescer, para brotar, para crescer e desenvolver, para se tornar um cristão maduro, para se tornar tudo aquilo que eu te chamei para ser. E aí eu estou falando de você reinar e reinar em abundância, reinar em vida. Porque muitas vezes nós queremos adquirir o reino que está aqui ao nosso redor, mas ainda estamos fracos, muito enfraquecidos, fragilizados por conta de preocupações. Jesus nos exorta hoje. Jesus está dizendo: não tenham medo. Tire esses medos de vocês. Tirem esses medos de vocês. Haverá chuvas. E as chuvas, elas são sobrenaturais. Elas trazem força e vigor. Haverá chuvas temporã. E haverá também chuva serôdia.
Quando nós vamos estudar sobre chuvas temporã, a chuva temporã é a primeira chuva. E a primeira chuva, ela traz, é uma chuva uma chuva que está precoce, ela vem, a primeira chuva. Essa chuva precoce é para cair sobre a terra seca e atingir a semente, para que aquela semente venha a se romper. Ou seja, quando você para e pensa sobre uma chuva serôdia, está dizendo sobre a primeira vinda de Jesus. Queridos, Joel está falando o seguinte: a primeira vinda de Cristo derramou sobre mim e sobre você, e nós estamos nessa era, a era da primeira chuva, derramou sobre nós. Na verdade, já foi derramado, a promessa já se cumpriu, essa chuva precoce já aconteceu, e essa chuva, ela vem, ela é necessária para que a semente brote, para que a semente se rompa, para que a escassez desapareça, para que aquilo que te faltava, você seja cheio, envolvido de águas. Porque águas numa semente faz com que ela se estufe, esse estufar faz ela romper e crescer. Querida igreja, as chuvas proféticas do Senhor já vieram sobre nós. E essas chuvas proféticas falam da ação de Cristo Jesus na cruz do Calvário, do mover do Espírito que trouxe em nós arrependimento. As chuvas de arrependimento já aconteceu no meu coração e no seu. Que você hoje receba as chuvas do Senhor, para que você venha a germinar. Então, as primeiras chuvas, ela vai servir para germinar. E esse germinar fala de 100 por 1. De um germinar de uma semente que se torna uma potência. Uma semente que se torna algo maior do que ela tinha pensado. Porque quando ela não recebia chuvas, ela não tinha propósito e destino. As chuvas, quando ela vem com a intenção de nos romper. E esse romper traz em nós a prosperidade de multiplicarmos. Ou seja, as primeiras chuvas, a chuva temporã, ela vai germinar e vai multiplicar. Você que está me assistindo pela igreja online, eu tenho algo a dizer para você. As chuvas do Senhor estão sobre ti. Você vai germinar e você vai multiplicar por conta das chuvas. E quando eu vejo a chuva serôdia, ela fala da segunda vinda de Cristo. Ela nos faz pensar, na verdade, ela é um sinal da segunda vinda de Cristo. Ela vem depois da primeira chuva, claro. Coisa óbvia. Ela vem ela vem depois da primeira chuva. É chamada também as últimas chuvas. As chuvas serôdias são as últimas chuvas. É o derramar do Espírito Santo que intencionalmente está sendo levado às nações, levado à conversão de corações de pais e filhos, aonde os filhos profetizarão, aonde os mais velhos terão sonhos e os jovens terão grandes visões. Quando o profeta Joel está falando sobre isso, ele fala assim: é extremamente necessário para que a semente amadureça. As chuvas do anúncio da segunda vinda de Jesus está dizendo a nós, é necessário que essa semente amadureça e que ela esteja pronta para a colheita. Ou seja, filhos e filhas profetizando o retorno de Jesus na terra. Então, a primeira chuva, que é a chuva temporã, nós estamos debaixo dessa chuva e essa chuva é abundante. Ela está falando da conversão, do amor de Cristo, do derramar do Espírito, trazendo convencimento de pecados e erros. Mas as chuvas serôdias, elas estão nos anunciando o derramar intenso do Espírito de Deus sobre toda a terra.
trazendo o reino de Deus. A segunda vinda de Jesus será semelhante a uma chuva serôdia. E essa chuva, a última chuva, está associada à vinda dele. Jesus, querido, está voltando. Os sinais são muito visíveis. Muito visíveis. Nós entramos no tempo profético. Nós estamos no tempo profético da chuva serôdia. Você já parou para pensar nisso? O porquê Jesus está exortando discípulos dos últimos dias, dizendo o que você tem feito com as preocupações. O que você tem feito com aquilo que o Espírito Santo de Deus está revelando a você. Nós estamos entrando, na verdade, estamos no tempo profético, no retorno de Jesus na terra. E hoje eu preciso dizer sobre isso para você. Você já entrou nesse tempo. Vai chover. É como se o Espírito de Deus viesse aos nossos ouvidos e dissesse assim: as chuvas estão vindo. As chuvas do Espírito do Senhor para convencer toda a terra do conhecimento de quem Jesus é, está chegando. O tempo das chuvas serôdias é agora, é esse momento. O tempo da chuva do Senhor é agora, arrependam-se. O tempo das chuvas serôdias. Talvez nós venhamos a ficar pensando assim, são chuvas de bênção, sim. Mas se você estiver preocupado demais, ansioso demais, você não vai possuí-las. As chuvas, elas vêm após você receber a temporã. Então, querido, se você anseia em viver abundantes chuvas serôdias que estão vindo ao nosso encontro com o grande e maior avivamento da história, que você hoje receba a chuva temporã. Uma chuva de romper da semente, uma chuva que faz você crescer e multiplicar. Uma chuva que faça você se livrar dos seus medos, se livrar da ansiedade, da preocupação para viver as coisas sobrenaturais que estão somente no Espírito. E o Espírito é como chuvas. O Espírito do Senhor é como chuva. E você só vai adquirir isso, eu e você só vamos adquirir isso se nós tivermos fé. Fé para possuir a temporã. Fé para possuir as serôdias. Esse é o tempo das chuvas serôdias. Esse é o tempo das chuvas serôdias. Oséias, capítulo 6, verso 3, está escrito assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, ou seja, como o sol, a vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Hoje eu quero que você cante assim: Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Espírito de Deus como chuva em meu interior. Vem Espírito de Deus como chuva. Rompe a semente, rompe essa árvore, que ela possa crescer, desenvolver e se tornar frutífera para as nações, para todos aqueles que estão ao redor, que a gente venha a ser a nação eleita, o sacerdócio real, o povo santo adquirido, aqueles que anunciam as boas notícias do Evangelho e que todos venham conhecer Cristo Jesus por conta das chuvas que nos alcançam, por conta das chuvas. Nós queremos as tuas chuvas, Senhor. Essa é minha oração. Nós queremos a tua chuva, Senhor. Eu quero a tua chuva, Senhor. Esse é o tempo determinado pelo Senhor. Eu creio nisso. Porque a palavra veio a nós neste dia, nessa quinta-feira, e eu possuo a palavra escrita do Senhor Jesus. Então esse é o tempo da chuva serôdias em minha vida.
Este é o tempo das chuvas temporãs na vida de muitos, para que eles possam se converter aos teus caminhos e se arrepender dos seus maus delitos e viver intencionalmente para a tua graça e pelo teu favor. Ou seja, a chuva de salvação. Existe também a chuva de celeiros cheios. De celeiros cheios. Eu vim profetizar como o profeta Joel. Eu vim declarar sobre você essa profecia dizendo: as chuvas estão chegando. As chuvas estão chegando. Eu vim profetizar para você essa justa medida. Essa justa medida. Vai cair a chuva de prosperidade sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre essa igreja, sobre essa cidade, sobre as nações da terra. Nossa terra será próspera. Nossa terra é próspera. Eu vim profetizar a abundância do Senhor, a plenitude daquele que é santo. Nosso Deus, Ele é soberano. Esse é o tempo do maior avivamento da história. Eu quero que você hoje entenda o amor de Cristo. Vou finalizar essa ministração lendo a profecia de Joel. E vós, filhos, e vós, filhas, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, nosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e óleo. Oh, aleluia!